Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa hoje nós contamos mais uma vez com a participação especial do meu amigo e professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor de teologia de diversas disciplinas da nossa querida Esteadeb. O nosso professor Saulo também, ele é autor de 3 obras que foram editadas pela editora Bereia. A primeira obra é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, onde ele trata detalhes com minúcias acerca do anticristo, esse líder político que surgirá no mundo no período tribulacional. A segunda obra é Jesus de Nazaré, o Messias, onde, à luz das profecias bíblicas, o professor vai mostrar que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E a terceira obra mais recente, que é exatamente Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, essa excelente obra que trata de assuntos escatológicos. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer tê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo Hermano. O prazer, como eu tenho dito, é sempre nosso. E quero também mandar um abraço para as pessoas que nos veem e participam deste interessantíssimo programa. Muito bem, professor. É bom lembrar que sempre às quartas-feiras a audiência do programa vai lá para cima. Graças a Deus por isso, né? Tanto pela TV quanto dos nossos queridos internautas que estão acompanhando pelo YouTube. E nós ficamos felizes, não é? A vinda do professor Saulo aqui para enriquecer ainda mais os instantes finais, falarmos à luz da Bíblia acerca das profecias bíblicas desse tema tão relevante, tão importante, tão atual, que é Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã. Nas entrevistas anteriores, nós já falamos acerca do que está registrado no capítulo 1 do livro do professor Saulo, que fala exatamente sobre as alianças. Nós vimos o que é uma aliança, vimos a diferença de uma aliança condicional e incondicional. Falamos também sobre a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança palestina, a nova aliança, a aliança davídica. Nos programas anteriores também nós falamos acerca das 70 semanas de Daniel, esse assunto maravilhoso, extraordinário. Olha, se você não assistiu à entrevista anterior, vai lá no YouTube, assiste esse programa, porque nós falamos sobre uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que é a profecia conhecida como as 70 semanas de Daniel. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. E por quê? Porque nós vamos perceber que Jesus inicia seu ministério, digamos assim, nesse período de transição da antiga, não é? Do antigo pacto, do Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Esse período, vamos dizer aí, de transição, e é muito importante nós sabemos em que momento da história Jesus iniciou o seu ministério. Professor Saulo, qual a importância de nós estudarmos sobre o ministério de Jesus dentro desta grande obra que é Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã? Por que é que o senhor escolheu esse tema para escrever nesta obra? Qual a importância, a relevância do ministério de Jesus com relação a esse tema do seu livro? A igreja é co-irmã de Israel, não é? A igreja foi formada por um judeu. Sim. Ela veio a existir, por um judeu. Inclusive os primeiros membros da igreja eram judeus. Segundo a história, os primeiros 100 mil crentes eram judeus, os primeiros. Né? Então, eu achei interessante este tema e tinha que ter uma relação um com o outro. Né? A princípio, parece que eles não têm nada em comum. Não estão relacionados. Mas, né? na verdade, estão. Porque o Filho maravilhoso do Antigo Testamento, o Filho esperado, o Messias de Israel, é justamente aquele que veio formar a igreja, a sua noiva e futura esposa, na qual estará com ele por toda a eternidade. Este Jesus maravilhoso, esse Deus feito carne, esse ser
esse homem que é o amor de Deus revelado. Muitas pessoas têm medo de Jesus, professor Givanildo, mas quando a gente olha para a vida de Jesus, a sua responsabilidade com a mensagem que ele deu, a justiça com qual ele fala das coisas do Pai, o amor com que ele transmite a mensagem, dá vontade de ter uma relação mais profunda com esse ser, ficar associado a ele. Porque eu gosto sempre de lembrar que todo crente que ama as coisas de Deus, Deus o chama para ser um sócio dele, se associar. Você e eu, meu servo. Eu digo e você faz. Você faz e eu opero. Então, Jesus é este ser maravilhoso que ama ou nos amou, sendo nós ainda pecador. Daí, a sua trajetória, a sua morte, seu ministério está inserido nesse livro, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Muito bem, é bom nós lembrarmos, né, que a nação de Israel, o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, foram os escolhidos por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus mandou Moisés dizer ao povo, né, que se eles ouvissem a sua voz, se eles guardassem os mandamentos divinos, eles seriam a sua propriedade peculiar. E Deus disse que de todas as nações da terra, ele havia escolhido aquela nação para ser, vamos dizer assim, a agência, o povo pelo meio do qual Deus iria agir no mundo. Nós vamos perceber que durante todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, Deus agindo no mundo através de Israel. É desse povo que Deus levanta juízes, reis, profetas, sacerdotes. É através desse povo que Deus se faz conhecido no mundo. E Jesus é da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. É muito bom nós lembrarmos isso, né? Que quando Mateus inicia o Evangelho, ele diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E é esse judeu, esse descendente de Abraão, Isaque e Jacó, que tornou-se homem, né? O Deus que tornou-se homem, que habitou entre os homens, passou um período aqui na terra de aproximadamente 33 anos, teve um ministério terreno aqui de mais ou menos 3 anos, então mais ou menos 30 anos de sua vida foi de um judeu comum daquela época, mas durante os 3 últimos anos de sua vida, onde Jesus esteve dedicando-se ao seu ministério, pregando, curando, ensinando, e a sua principal missão foi exatamente essa: ir à cruz do Calvário e morrer por nós. Mas antes de ele ir ao Calvário, antes de ele ir à cruz, ele prometeu que iria instituir a sua igreja, não é? Na ocasião em que Pedro fez aquela confissão, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: tu és bem-aventurado, tu és feliz, Simão, filho de Jonas. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, essa declaração, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E é por isso que nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo, que ocupa um lugar central na Bíblia. Jesus é o personagem central, principal da Bíblia Sagrada. E Jesus está inserido tanto no contexto de Israel, quanto no contexto da igreja. Por quê, professor? No contexto de Israel, porque ele é um judeu, ele é da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E no contexto da igreja, porque foi ele quem fundou a igreja. Ele não disse isso? Eu edificarei a minha igreja. Então, nós vamos perceber que a igreja é uma instituição divina que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou pedir, professor, para colocar aí algumas telas que foram extraídas do seu livro, né? E eu gostaria de começar lhe fazendo essa pergunta: quando Jesus iniciou seu ministério terreno, é possível a gente prever, datar, dizer quando ele começou seu ministério? Sim, sim. Jesus começou seu ministério, oficialmente falando, no final das 69 semanas de Daniel. Seu ministério, ele começou seu ministério 3 anos antes de terminar as 69 semanas. Como já temos falado,
depois que ele foi batizado por João e ele veio do deserto, depois, alguns discípulos o seguiram. E estes discípulos que seguiram a Jesus, se não me falha a memória, foram 5. Jesus não pôde começar o seu ministério, porque iria começar seu ministério no ano seguinte, porque o inverno estava chegando. Era o mês de setembro, certamente, e ele certamente combinou com estes futuros apóstolos a encontrar eles lá em Jerusalém. Por isso que os 3 anos do ministério terreno de Jesus é baseado nas passagens bíblicas onde se lê que Cristo iniciou seu ministério numa Páscoa. Diz assim João 2:13, e estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, capítulo 2 de João. Vivenciou uma segunda Páscoa, João 5, e também uma terceira Páscoa, João 6, sendo morto numa 4ª Páscoa. Portanto, Cristo exerceu seu ministério em 3 regiões diferentes. O escritor de saudosa memória, Severino Pedro da Silva, distribui esse tempo da seguinte maneira: 8 meses na Judéia, 2 anos na Galileia e 4 meses na Pérea. Como o senhor está vendo, ele demorou pouco tempo na Judéia. Há alguma razão, alguma explicação por que é que o ministério de Jesus demorou mais na região da Galileia? Eu acredito, professor Givanildo, eu li algo sobre isso e fiz algumas reflexões. Na Judéia ele não era bem aceito, porque ele era o galileu, certo? E operou alguns milagres na Galileia e os judeus não queriam nada, não queriam de nada. E olhe que as melhores informações sobre a chegada do Cristo estava em Jerusalém, estava com os rabinos. Havia nas escrituras, na Bíblia judaica, que era a Bíblia, o Antigo Testamento, as características de quando o Messias chegasse. Cristo apresentou estas características e não era bem quisto. Eles não creram, né? Não creram. Não acreditaram. Aí Cristo foi para Galileia. Ou seja, para as pessoas, os párias, os deixados pelos galileus, os humilhados, que eram os galileus, os judeus, conforme eu li certa vez, que segundo os rabinos, os judeus não comem carne de porco, como até hoje não comem. Mas eles preferiam comer um pedaço, não comem carne de porco, desculpa. Os judeus não comem carne de porco, mas eles preferem comer carne de porco do que um pedaço de pão dado por um galileu. Você veja a repulsa. Então Jesus era galileu. E ele foi pregar na Galileia e lá ele conquistou muitas pessoas. Se nós olharmos, ele saiu de Nazaré da Galileia e foi para Cafarnaum, onde ali, segundo alguns historiadores, a casa era de Jesus. Diz a Bíblia lá em João que ele estava na sua casa. E ali operou muitos milagres lá na Galileia. Na Pérea, como nós vemos aí, ele trabalhou 4 meses na Pérea, que é a região leste do Rio Jordão, ou seja, das Campinas de Moabe. 8 meses na Judéia, 2 anos na Galileia e 4 meses na Pérea. Portanto, ele cumpriu o seu ministério. Segundo Severino Pedro da Silva ainda, ele pregou em 54 cidades, fora as aldeias e as pessoas que ele encontrou pelo meio do caminho. Na verdade, era um andarilho. E ainda vale salientar que, naquela época, as pessoas mais pobres usavam sandálias de madeira. Era uma espécie de sandália de couro cru, com solado de madeira, um tipo tamanco da época. E acreditamos que Jesus usava esse tipo de calçado, tá, para caminhar e andar nas empoeiradas estradas de Canaã, naquela época, sob um sol escaldante. A Igreja Católica pintou Jesus com o cabelo caído sobre os ombros, com os lábios vermelhos, parecendo uma pessoa rica, da elite. Mas, na verdade, Jesus sabia se vestir. Ele, como nazireu, também não
cortava o cabelo, amarrava seu cabelo, certamente como um rabo de cavalo, para que ao andar no sol quente, na temperatura causticante da época, ele não sentisse tanto calor. Este era Jesus caminhando de um lado para o outro. Todas as vezes que a gente lê algo sobre Jesus, sempre encontramos. E estando cansado, perguntou ali. Estando cansado, dormiu na popa do barco. Estando cansado, sentou-se. Então, era um pregador, evangelizador, que andava e também ficava cansado. Verdade. É bom só lembrarmos, professor, eu sei que o senhor sabe, mas talvez algum novo convertido esteja assistindo o programa e talvez não tenha compreendido, né? Na verdade, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas depois ele foi levado ao Egito, né? Porque Herodes estava procurando o menino para matá-lo, ele foi para o Egito, e quando eles estavam no Egito, Jesus e seus pais, aí o anjo aparece para eles e diz que eles voltassem para Israel, porque aqueles que procuravam a morte do menino já haviam morrido. Capítulo 2, versículo de número 19, do evangelho escrito por Mateus, né? Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. Então, embora Jesus tenha nascido em Belém da Judéia, mas ele habitou, né, a maior parte da sua vida foi exatamente em Nazaré da Galileia, por isso que ele também era chamado de Galileu. E o pai dele era um carpinteiro. Isso. O meu pai era carpinteiro. Trabalhei muitos anos em marcenaria. E a gente pensa, ou algumas pessoas pensam, que os carpinteiros da época é igual aos carpinteiros de hoje. Tinha os carpinteiros dos ricos, que fabricavam móveis para ricos. Mas Jesus era um carpinteiro pobre. E o carpinteiro, na época de Cristo, ele não só apenas trabalhava com madeira, também trabalhava com pedra. Então Jesus era ajudante de seu pai, o filho mais velho, filho de Maria, mais velho da família, e certamente era o arrimo. Ele, se José morreu antes, a Bíblia também não fala sobre isso, mas se Jesus ou Maria ficou viúva, Jesus passou a tomar conta da carpintaria. Tiago certamente era mais novo do que Jesus, sendo um dos mais velhos, uns 2 ou 3 anos mais jovem do que Jesus. Jesus, quando chegou à sua época, assumiu o ministério, mas antes ele foi um homem de dores, um homem de carpintaria. Ele trabalhou no banco da carpintaria, lavrando pedra, lavrando madeira, trabalhando com a enxó. Isso pode ser termos complicados para quem nos escuta. A enxó é uma ferramenta que desbasta a madeira. Hoje as grandes fábricas têm o desempenho. Havia também a pua. A pua era uma furadeira à mão. O trado é uma furadeira à mão. Lavravam isso, cortavam a madeira na mata, botava para secar e trabalhava dessa maneira. E quando faltava madeira, também recebia encomenda de pedra. Então Jesus de Nazaré, junto com seu pai, o José, e seus irmãos, fabricavam móveis, tanto de madeira, também quanto de pedra. E Nazaré da Galileia, professor Givandildo, não era uma cidade importante. Não era. Mas por que Nazaré da Galileia ficou tão importante? Ficou importante depois do cristianismo assumir a proeminência como religião no mundo. Porque que Jesus era de Nazaré da Galileia. Acredita-se, eu li uma certa vez, que em Nazaré da Galileia se encontrou apenas 30 túmulos. O que quer dizer isso? Havia apenas 30 famílias em Nazaré da Galileia. Não quer dizer que era apenas marido e mulher. Ou seja, havia 30 grupos familiares em Nazaré da Galileia na época de Jesus. Daí, como já falamos, ao chegar à sua época ministerial, ele foi para Cafarnaum, porque
centro de pesca. Ali estava os romanos, ali estava a pessoa de todas as partes do mundo que passava sempre pelo Mar da Galileia, as pescas, peixe que era vendido para outros países, também para toda Canaã. Jesus foi para lá. E ali, em Cafarnaum, à beira do Mar da Galileia, Jesus realizou os grandes milagres, como acabamos de falar agora há pouco. Muito bem, vamos à próxima tela, né? Em Nazaré, levaram Jesus para o precipitário do monte, mas Cristo conseguiu se retirar, né? E a gente percebe, professor, que várias ocasiões queriam prender Jesus, queriam matar Jesus, queriam apedrejar, mas Jesus sempre saía, né? Jesus sempre escapava. A pergunta é, será que Jesus poderia ser morto antes da hora, daquele período predito, né, por Deus nas Escrituras, nas profecias? Professor Givanildo, a gente não tem como informar 100% de certeza, mas baseado na passagem de Deuteronômio que Jesus cita para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso. E o que é tentar a Deus? Eu li certa vez que na Coreia, um grupo de jovens que estavam transbordando no Espírito, segundo o escritor, e deu uma cheia e o rio que precisava ir para a congregação adorar o Senhor, passava pela ele, estava cheio. E um dos jovens, afoito, achando que estava cheio de fé, eu li, e segundo o escritor, ele foi testemunha disso. E subiu na água para atravessar o rio andando por sobre a água. Como Jesus fez no Mar da Galileia. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Na verdade, o jovem poderia ter voltado para casa ou esperado. Então, se tentar a Deus, pode acontecer o mal. E o que é tentar? Fazer aquilo que Deus não ordenou. Sim. Fazer aquilo que Deus não disse que deveria se fazer. Portanto, se Jesus fugia ou se escondia dos seus perseguidores, tudo indica que poderiam fazer mal a Jesus. Mas quantas vezes Jesus fez isso? A primeira vez nós temos em Mateus capítulo 4, 13 a 16, era o mês de Quisleu, era uma festa em Canaã, quando Jesus, ao saber que João Batista havia sido preso, seguiu com seus discípulos para a Galileia. Ele saiu lá da Judéia para a Galileia, retirando-se para a longínquas terras de Zebulon e Naftali, sendo rejeitado em Nazaré, a cidade onde fora criado, fez de Cafarnaum a sede de sua obra. Portanto, Jesus, tudo indica que não tentava a Deus. Quando ele via um perigo que poderia ser molestado a ele e aos seus discípulos, ele fugia, ele se retirava. Né? Não é, eu sou filho de Deus, eu vim para fazer a obra, ninguém lança a mão em mim. Não. A gente lê lá em Lucas, quando prenderam ele lá no Getsêmani, que ele desce, ele diz assim, todo o tempo eu estava convosco. E vocês nunca lançaram a mão em mim. Isso. Mas agora é a vossa hora, a hora das trevas. Havia chegado a hora dele ser entregue, ser morto. Jesus era obediente ao mandamento, a hora que o Pai determinava. Ele sabia, não porque era adivinhão, mas porque havia uma ligação, uma vivência, um viver entre ele e o Pai. A segunda retirada é em Mateus 12, 14 a 21. Nos primeiros dias do mês de Abibe, ou Nisan, que é o mês de abril, os fariseus resolveram matar Jesus por divergir deles sobre a guarda do sábado, pois curaram um homem da mão mirrada nesse dia. Retirou-se o Senhor para um lugar ignorado fora da cidade. Observe que Mateus está dizendo que Jesus retirou-se porque procuravam matá-lo. Então, seja para não ser morto, seja para não causar confusão, tanto a ele como a seus discípulos, ele preferia retirar-se. Mas ainda tem mais duas, né, professor? Essas são duas que o senhor citou, ainda temos duas. Eu vou pedir para passar isso, por favor. A terceira retirada também é em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Era o mês de Abibe também, em Nisan, quando os discípulos de João Batista informaram a Jesus do assassínio de seu mestre. Jesus retirou-se para um lugar deserto, além do mar da Galileia, perto de Betsaida, Júlia, porque havia duas Betsaida. Sim. Uma no norte e outra no sul. Do mar da Galileia.
E a quarta retirada é Mateus 15, 21. Depois do duro choque com os escribas e fariseus, Jesus retirou-se para um lugar fora do território de Israel, Tiro e Sidom. Ou seja, lá nas fronteiras do nordeste de Canaã, Jesus ficou ali, longe do povo que estava na Judéia. Portanto, Jesus era um homem precavido, obediente à ordem do Pai. Até porque Jesus sabia muito bem do que ainda iria realizar, né? Sim. Sabia muito bem que teria que enfrentar a cruz, então, claro, ele não havia chegado a hora, né? E aí ele sempre saía, ele escapava para que tudo se cumprisse no tempo. Agora é interessante, né, que quando vão prendê-lo, na ocasião que Judas Iscariotes o traiu, e ele pergunta: quem buscais? E quando eles disseram que procurava Jesus, o Messias, ele: sou eu, e eles caíram por terra. Sim. E Jesus naquela ocasião não fugiu, não escapou. Também é bom lembrar que quando Pedro feriu a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e Pedro restaura a orelha de Malco, isso está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50, mais ou menos, onde Jesus diz a Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque todos os que fizerem uso da espada hão de morrer. Ou não pensas tu que eu poderia rogar ao Pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, Pedro, chegou a hora, né? Chegou o momento de eu ser entregue, como ele mesmo havia dito, né, que iria ser entregue aos principais dos sacerdotes, seria julgado, seria condenado, seria morto, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Então nós podemos perceber que foram muitas as ciladas, né, com o intuito de prender Jesus, com o intuito de matá-lo, de apedrejar, mas ele sempre saía, sempre se retirava, sempre escapava, até aquele dia que, digamos assim, havia chegado realmente o dia de ele enfrentar a morte na cruz. Sim, senhor. Então, a gente vê que uma pessoa que tem ligação com o Pai, com Deus, qualquer cristão que tenha uma afinidade, uma intimidade com o Senhor, ele sabe a hora de se retirar e a hora de... Isso, exato. Ele sabe. Não precisa especular. É que as pessoas, professor Givanildo, pensam que Deus é um Deus mudo. Eu escutei muito isso em toda a minha vida, principalmente quando era jovem. Às vezes Deus se cala. Às vezes Deus não quer falar com você. Onde é que está escrito isso, que às vezes Deus não quer falar? Quando Deus se cala, Ele está dizendo para o crente: olhe, espere só um pouco. Eu ainda vou falar com você. Eu sou pai, o Senhor é pai. Se nossos filhos nos perguntam, a gente não deixa eles sem resposta. Sim. Ou então, se a gente não responder na hora, a gente já falou antes, já disse antes. Então, toda aprovação é para nós crescermos intelectualmente, sabermos sobre Deus. Ninguém, mas ninguém, compreende as coisas de Deus se primeiro não for provado por Deus. E uma das primeiras coisas que temos que aprender é que Deus está sempre ligado a nós, sempre conosco para nos ajudar e falar. E que a resposta de Deus para o sim ou para o não sempre estão presentes nesta vida, neste momento, ou nos alertou nos últimos momentos. Portanto, Jesus de Nazaré, ele fez uso disso, porque ele estava 24 horas por dia ligado com o Pai Celestial. Muito bem, vamos passar essa tela, por favor. A entrada oficial de Jesus em Jerusalém foi na semana de uma Páscoa. Aí não estamos falando, não é, da sua morte, mas sim da entrada oficial de Jesus em Jerusalém. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Foi numa semana de Páscoa? Era, como João escreve no capítulo 12, 1 a 11, ele, 6 dias antes da Páscoa, ele foi para a casa de Lázaro, e de Marta e de Maria em Betânia, e no dia seguinte foi um domingo. Ele chegou na casa de Marta no sábado, comeu a Páscoa lá, e no outro dia era domingo. McLean afirma que Cristo sabia que deveria fazer o que fazer naquele dia. Entende-se isso pela narrativa do evangelista Lucas, em 19, 28, 44, onde são vistos 3 detalhes. Primeiro detalhe, reconhecendo que chegara o dia para ele entrar em Jerusalém,
em cumprimento de Zacarias 9:9. O que é que diz em Zacarias 9:9? Alegra-te muito, ó Jerusalém. Jubila-te, ó filha de Sião, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, um asninho, filho de jumenta. Ele sabia disso. Então Jesus ia cumprir essa profecia. Então enviou seus discípulos à procura de um jumentinho sobre o qual ele deveria aparecer como rei. E isto aconteceu. Segundo, toda a multidão dos discípulos entendeu claramente o sentido do seu ato e começou a clamar uma citação do Salmo messiânico 118, versículo 22 a 26, que diz: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então, Jesus, quando entrou em Jerusalém, sabendo que de lá não mais sairia, ele tinha passado os seus 3 anos de ministério. Toda Canaã, todo mundo sabia a respeito de Jesus. A multidão o estava esperando, queria fazê-lo rei. Quando a gente olha no livro de João, no Evangelho de João, lê, os escribas diz assim: vede como o amam, vede como eles o amam, todo mundo segue ele. Havia inveja. E o terceiro, como diz o próprio Maclay, embora ele antes houvesse proibido os seus discípulos de manifestar-no como Messias, agora reprovava o protesto dos fariseus e aprova o clamor do discípulo, dizendo: se estes se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, Jesus, por 3 anos, não queria fazer propaganda que ele era o Messias. Mas por que Jesus não queria que fazia propaganda? Jesus queria ser reconhecido pelas suas obras. Capítulo 35 de Isaías, que é um dos livros que o senhor trabalha com profecia, o que é que diz no versículo 1? Que quando a excelência do Carmelo viesse, que excelência do Carmelo? Aquela voz que falou com Elias, aquela era a excelência do Carmelo. Ele traria o quê? Salvação, curar coxos, curar cegos, soltava presos, né, de suas prisões do pecado. Sim. Então, este era o ministério do Messias. Então, quando Jesus veio, ele agora disse no final do seu ministério: pode falar, pode dizer que eu sou o Messias. Agora não precisa mais esconder. Chegou a minha hora. Se talvez a multidão não deixasse Cristo morrer porque era o Messias, não poderia cumprir a obra. Mas não creio nisso. Eu creio que estava tudo programado. Isso. E Jesus, sabendo antecipadamente, pelas Escrituras, porque tudo estava escrito em Isaías, nos 4 cânticos do servo, ele fez conforme o Pai lhe ordenou. E Lucas então descreve o lamento do Senhor quando ia chegando a Jerusalém. E escreve que Cristo, ao ver a cidade, chorou sobre ela e profetizou os sofrimentos indizíveis que viria a ela e os seus habitantes. Lucas 19, 42 a 44. Eu comparo muito, não sou eu, mas muitos teólogos, né, comparam muito o ministério de Jeremias com o ministério de Jesus, né? Porque Jeremias foi desacreditado pela nação e sofreu, né? Foi para o calabouço, enfim, muito sofrimento. E o maior desejo de Jeremias era que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, pudesse ouvir a sua mensagem, pudesse acreditar em suas palavras, né? Para que eles sofressem menos, porque havia chegado o tempo do juízo e Jeremias havia dito que era melhor eles se renderem a Nabucodonosor. E eu digo que de forma semelhante, não é? Jesus amava o povo, o seu povo, os judeus, e ele lamenta sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, né? Como a galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintainhos e vós não quisestes. Então, Jesus sentiu a dor, digamos assim, de uma rejeição por parte da sua própria nação, do seu povo. É sim. O senhor fez alusão a Jeremias, capítulo 5, versículo 1 em diante. O profeta Jeremias está na angústia sobre o futuro castigo dos judeus. Aí Deus diz para ele: dai voltas pelas ruas de Jerusalém. Isso. E procurai pelas praças da cidade um homem que busque a justiça ou pratique a verdade e eu perdoarei. Não tinha um. Não tinha.
E quando o Senhor acabou de falar o lamento de Jesus ao descer a encosta do Monte das Oliveiras, ele diz isso, Jerusalém que mata os profetas, como o Senhor acabou de dizer, e apedreja os que a ti são enviados. Aí ele diz, quantas vezes eu que vos ajuntar, Verdade. como a galinha junta seus pintainhos ou pintinhos debaixo de suas asas, observa, e vós não quisestes. Não quiseste. É uma coisa de Jeremias. Aí ele diz algo tremendo, irmão, professor Givanildo, que muitas pessoas deixam escapar. Ele diz, se vocês soubessem quem entra agora pelas vossas portas. Verdade. Que coisa linda. O próprio Messias que estava ali entre eles, e eles não creram, né? A princípio colocaram os ramos na terra, né? E clamaram hosanas, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, mas eles esperavam o quê? Que o Messias iniciasse uma guerra, uma revolução, né? Que libertasse eles do domínio romano, mas na verdade Jesus veio naquela ocasião para trazer uma libertação espiritual, para ir à cruz do Calvário, porque ele virá reinar ainda no futuro. Professor Saulo, o assunto, falar de Cristo, né? O senhor sabe, é algo muito interessante, empolgante, envolvente, mas vamos passar mais uma tela aí. O que aconteceu durante os dias da semana que precederam a crucificação de Jesus? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos nas Escrituras, porque as pessoas pensam que a Bíblia, por ser também um livro de história, é um livro que explica. Não, a Bíblia não explica tudo. Sabe por quê? Porque o Espírito, o autor das Escrituras, que estava naqueles que as escreveram, deixou muita coisa para que nós estudássemos. Você já pensou se o senhor como pai, a sua esposa como mãe, tomasse seus filhos e sempre desse banho, cuidasse ele já adulto? Que tipo de pessoa vocês formaram? Então, a palavra de Deus, ela tem alguma coisa, mas ele quer que as pessoas cresçam, que as pessoas pensem, raciocinam, tenham reflexão, medite. Como é o caso dos dons espirituais, professor Joanilton, fugindo um pouco do assunto, em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo faz uma mistura dos dons. E todas as vezes que as pessoas começam a trabalhar nos dons, explicar os dons, ele começa a explicar na sequência que Paulo escreveu. Mas, na verdade, o Espírito Santo disse, olha, Paulo, faz uma mistura aí, porque eu preciso que as pessoas raciocinem. Voltando para o nosso assunto, os dias que Jesus trabalhou, o que antecedeu a sua morte, as pessoas às vezes se perdem no assunto. Então aqui tratamos o seguinte, o evangelista Marcos escreve, depois que Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, ele vai lá no templo, sendo já tarde. Malaquias 3:1 diz assim, por favor, foge um pouco da memória, diz assim Malaquias 3:1, professor Givanildo. O senhor está mais lá. Malaquias capítulo 3, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada, diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. João Batista, continue. Ponto e vírgula, não é isso? Ponto. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. Jesus. Isso. E o mensageiro da aliança, a que vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Observe. Quando fala o segundo ponto aí, sim, está falando de Jesus. De Jesus. O mensageiro da aliança. Sim. Aquele que vai consertar. Entrará no templo. No templo, isso. Mas, como Marcos escreve, sendo já tarde, Jesus não entrou no templo no dia de domingo. Então, ou seja, na segunda-feira, quando saía de Betânia, o Senhor teve fome, vendo uma figueira, procurou nela frutos, não a encontrando, a amaldiçoou, então foram para Jerusalém. Agora observe. E Jesus entrando no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam naquele recinto, chamou a atenção para si, dizendo que a casa do Senhor era a casa de oração. Ou seja, se cumpre o que o Senhor leu. O anjo do concerto, ele entrou no templo e disse, olha, esta casa aqui é de oração. Esta casa aqui não é bagunça. Ele já mostrou para que veio, né? Os sacerdotes, porém, procuravam matá-lo, mas temiam, porque a multidão se admirava de suas palavras. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, ou seja, segunda para terça, e pernoitou. Entrou no domingo, na segunda-feira,
aconteceu dele amaldiçoar a figueira e entrar no templo, expulsar os cambistas, pernoitou. Marcos escreve: sobre o dia seguinte, quando Jesus e seus discípulos voltaram a Jerusalém, e eles passando pela manhã, isto é, na terça-feira, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Domingo, entrou montado no jumento. Segunda-feira, feio e expulsou os cambistas do templo. Na terça-feira, os discípulos viram que a figueira amaldiçoada estava seca até as suas raízes. Muito bem, vou pedir para passar a tela, porque estamos já chegando ao final. As passagens registradas pelo evangelista Marcos, desde 11:27 até 13:37, ocorreram entre a terça e a quarta-feira. Pois quando lemos, e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Era uma quarta-feira. Quinta-feira, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: onde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E indo a um cenáculo mobiliado, ali celebraram a Páscoa. Como o dia judaico tem início às 18 horas, e como a prisão de Cristo aconteceu à noite, já era sexta-feira. Então, foi na sexta-feira. Depois na noite da sexta-feira, que a quinta-feira termina de 6 horas da noite, 6 horas e 1 minuto, já é sexta-feira. Sexta-feira, que Jesus foi preso, julgado, condenado e morto. Muito bem, professor. Gostaria que o senhor fizesse um fechamento, né? Para a gente não deixar nenhum em aberto. Passa a tela, por gentileza. Então, como podemos provar que Jesus morreu na sexta-feira, se não por um texto bíblico que graficamente fale sobre isso? Se não há, não é? Se não tem um texto bíblico que fale sobre isso. Não existe um texto bíblico que diga que Jesus morreu na sexta. Sim, não tem. Não tem. Então a gente vai por inferência. Veja mesmo. Mateus escreveu: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver para o sepulcro. Mateus 28:1. Lucas registrou: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. 24:1. Pelo registro desses dois evangelistas, não dá para sabermos exatamente a hora em que as mulheres foram até o sepulcro. Se foi após o ocaso do sábado, ou seja, às 18 horas, que já seria domingo, ou antes de despontar o sol desse dia. Vamos ver agora. Passa a tela. Marcos diz que, passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria de Tiago compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, ao nascer do sol. Então já era domingo. O sol estava nascendo, a noite havia findando. João afirma: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. O sol ainda não havia despontado completamente. E assim, essas mulheres foram ao túmulo de Jesus mais de 11 horas depois do sábado. Pode passar a tela, por favor? Mais uma vez. Agora vejamos o que o evangelista Lucas escreveu. Aí está onde nós mostramos que Jesus morreu na sexta-feira. Na sexta-feira. Lucas escreveu: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros. E eis que no mesmo dia, que era um domingo, 2 deles, discípulos, iam a caminho de Emaús. Isto é, no domingo à tarde, no mesmo dia em que as mulheres foram ao sepulcro, Jesus já estava ressuscitado. E pergunta aos discípulos sobre o que conversavam. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação à morte, de morte, e o crucificaram. E nós já esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. Para findar, tem uma tela. Como aquela tarde de domingo já era o 3º dia, certo? Domingo de manhã, ressuscitou. A tardinha do domingo, e aquele domingo tarde era o 3º dia. Numa contagem regressiva, tendo o domingo como o 3º dia, o sábado é o 2º e a sexta-feira é o 1º. Então podemos dizer que Jesus literalmente morreu numa sexta-feira. E, inclusive, professor Geonildo, já houve muitas discussões comigo nesse Brasil inteiro, quando eu viajei, dizendo: Jesus morreu na quinta, Jesus morreu na quarta. Verdade. Então está a prova aí, que Jesus morreu, porque os discípulos estão dizendo: já é hoje o 3º dia, e era um domingo de tarde. Muito bem.
Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais, nesta abençoada entrevista, conversando aqui com o professor Saulo Soares, falando acerca da sua obra, falando acerca de Israel, da igreja, essa entrevista maravilhosa. E esse é o momento de responder perguntas, de tirar dúvidas e de ler algumas mensagens que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Mas deixa eu te pedir algo, por favor, se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, por favor, se identifique, diga o seu nome, a sua igreja, a sua cidade. Nós teremos o maior prazer de enviar aqui, de enviar uma saudação e também de saber qual é a cidade que você está falando conosco. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Fernanda, lá de Jardim Brasil, área 4, em Olinda. Quero enviar saudações à nossa irmã Fernanda, aos nossos queridos irmãos aí de Jardim Brasil. Ela diz: a paz do Senhor. Tem uma pergunta que gostaria que o professor Saulo respondesse. Sei que está fora do assunto, mas queria aproveitar o professor e também dizer que eu gosto muito dos seus ensinos. Queria saber se Salomão foi salvo. Muito bem, professor. Tem como dizer se Salomão foi salvo ou não? As pessoas sempre perguntam isso, professor Johnil. É verdade, eu já respondi várias vezes, só que dessa vez a irmã Fernanda quer ouvir do senhor. Tá certo. Observa, querida irmã Fernanda. Salomão escreveu 3 livros, todos 3 inspirados pelo Espírito Santo. Isso. A gente pode dizer quase com certeza que Cântico dos Cânticos foi o livro da mocidade dele, ou seja, até 30 anos, ou 35. Que Provérbios é o livro até os 60, 55, 60. E que Eclesiastes, o livro da reflexão mais profunda, é o livro antigo. Segundo, eu não posso descrer que Salomão não foi salvo, porque Salomão teve um castigo ainda em vida. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, quando o profeta Natã dá a mensagem a Davi que ele queria construir uma casa para o Senhor morar, o profeta Natã diz a Davi: olha, quem vai construir a casa é o filho que vai sair dos seus lombos, não é você. Você tem as mãos manchadas de sangue. E tem uma coisa, se esse seu filho vier a pecar, o Senhor castigá-lo-á com vara de homem e com açoite de homens. Observe, com vara de homens e açoite de homens. Não é com açoite de vinhos, não é com castigo sobre a sua salvação. É com castigos físicos aqui na terra, com castigos aqui, como na pessoa física de Salomão. Se ele vier a transgredir, Deus é lindo, ele não disse ele vai transgredir. Ele disse se vier. Então, Salomão transgrediu e foi açoitado. Quando a gente lê o final do reinado de Salomão, vai perceber que o final do seu reinado foi um tempo de muitas invasões na terra. Salomão gastou muito dinheiro, muitos soldados vieram à guerra. Mas o que tem esta coisa a ver com a outra? A palavra Salomão, seu nome Salomão é Shalomon, paz, porque o reino dele seria um reino de paz. Como houve uma desobediência, Deus tornou o final do reino de Salomão um reino de angústia e de sofrimento, sendo cobrado tudo isso na pessoa de Jeroboão, na divisão do reino. Mas ninguém pode, por favor, duvidar da salvação de Salomão. Eu gostaria de ler esse texto, professor. Inclusive, sempre que me faz essa pergunta, eu sempre uso essa questão, que ele foi um escritor de 3 livros, né? O próprio Jesus menciona o nome de Salomão nos seus ensinos, mas essa profecia é bem interessante, né? Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, na Nova Almeida atualizada, diz: quando os seus dias forem se completarem e você descansar com seus pais, é uma profecia para Davi, não é isso? Então farei surgir depois de você o seu descendente, que aqui é Salomão, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, realmente foi Salomão que construiu, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, ou seja, o trono de Salomão seria estabelecido para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filho dos homens.
Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e ao seu reino, serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então essa profecia diz respeito exatamente à descendência de Davi, que era Salomão. E podemos acrescentar, é claro que Salomão fez conchavos políticos. E tem uma coisa a favor de Salomão que poucas pessoas podem ter notado. Ele nunca levantou nenhum ídolo dentro da cidade de Jerusalém. Ele respeitou isso. Certamente pediram, não, aqui a cidade de Jerusalém é a cidade de Deus, cidade do meu pai. Jerusalém é cidade sagrada. Então Salomão, por conchavo político, porque tem, queridos irmãos, a adoração externa e a adoração interna. E o julgamento de Deus não é apenas pela obra, é como a obra veio a existir, ou seja, a procedência que gerou essa ideia de fazer. E acredito com certeza que nenhum ídolo que Salomão fez ou que se ajoelhou diante deles, estava isso no coração de Salomão. E Deus, como é uma promessa incondicional, a linhagem de Davi requereu de outra maneira. Muito bem, vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. A mensagem é Franklin Mourão, filial em Petrolina, que bênção. Quero aproveitar para enviar uma saudação muito especial ao pastor Elci Ribeiro, à sua família, e esta amada igreja aí em Petrolina, né, que todos nós amamos essa igreja aí. E com exclusividade o irmão Franklin Mourão, né? Ele diz: a paz do Senhor Jesus, não perca um programa, estou aqui acompanhando todos, e inclusive já adquiri o livro do professor Saulo Soares e estou achando uma maravilha para o meu crescimento espiritual. Que bom, irmão Franklin. Ele diz: minhas saudações a todos vocês que estão na Rede Brasil e ao professor Givanildo Hermano e ao professor Saulo Soares. Que Deus abençoe e recompense a cada um. Deus abençoe, irmão Franklin. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua audiência e desejo-lhe uma boa leitura desta grande e excelente obra do professor Saulo. Vamos à próxima pergunta. Alisson Borges, lá de São Lourenço da Mata, setor 2. Eu aproveito para enviar saudações ao irmão Alisson, enviar saudações também a toda a igreja de São Lourenço da Mata, essa igreja aí abençoada, essa cidade abençoada, ao pastor Cândido de Freitas e a todos os nossos queridos irmãos aí de São Lourenço. O irmão Alisson diz assim: boa noite, professor Givanildo, boa noite, professor Saulo. A paz do Senhor. Através de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, que fala sobre as almas que estão debaixo do trono. Frisando o versículo 11, ele está falando de nós, que da mesma forma deveríamos ser mortos. Vamos ler esse texto, né, sim, professor? Com certeza não fala de nós, mas fala daquele grupo que estará na terra no período tribulacional, não é isso? Sim, sim. Deixa eu ler a abertura do 5º selo, diz assim: quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, ou seja, os mártires da grande tribulação. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que estão habitando sobre a terra? Aí essa é a dúvida do nosso irmão Alisson, versículo 11. Então a cada um lhe foi dada uma veste branca, e lhes foi permitido que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Quem são esses irmãos que irão morrer com eles? Os judeus. Os judeus. Observe que não há promessa aí de arrebatamento, há promessa de morte. Sim. Até que se completasse o número de seus irmãos que iriam ser mortos. Então, está falando dos mártires da grande tribulação. Este primeiro grupo é um grupo de mártires. E o restante a gente vê no capítulo 7. Sim. Está escrito também. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Senhor de toda a tribo, nação e língua. Então, isso fala exatamente
daqueles que hão de ser mortos, né, durante o período tribulacional. E não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Senhor. Agora, como haverá pregação do evangelho, ainda haverá conversões, essas pessoas que se converterem durante o período tribulacional estarão sendo perseguidas e mortas. Vamos ler a última mensagem do programa. Cícero, lá de Barra de Jangada, área 36, nós queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Cícero, aos nossos queridos irmãos aí de Barra de Jangada, área 36. Ele diz: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo, sou ouvinte fiel do programa e estou lendo o livro do professor Saulo, é um excelente livro. Que bom, parabéns pela aquisição, irmão Cícero, uma boa leitura para o senhor, obrigado por sua mensagem. Bem, nós estamos chegando ao final do programa e o sentimento que a gente tem é isso. Parece que a hora passa muito rápido, né? Mas queremos mais uma vez agradecer ao professor Saulo a sua presença que abrilhanta o nosso programa. A gente percebe que a audiência tem crescido bastante, principalmente nas quartas-feiras, e é sempre bom poder ouvi-lo, aprender com o senhor e comentar acerca da Bíblia, da igreja e de Israel. Eu faço como o senhor, que bom, né, professor Givanildo? Esse programa está presente na Rede Brasil, como todos os outros. E estes irmãos que mandam essas mensagens lindas, que estão lendo o livro, estão achando excelente. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, que nos levou a escrever o livro, ao nosso pastor, ao ministério, que tão amorosamente aceitou e permite essa divulgação, tá? Um abraço a todos e uma paz do Senhor. Agradeço estar nesse programa. Muito bem, lembrando que segundas e terças-feiras, às 21h30, nós continuamos com a temporada, a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Estamos estudando sobre as profecias de Isaías. Nas quartas-feiras, às 21h30, com reprise aos domingos, às 17h30, nós temos essa abençoada entrevista com o professor Saulo Soares e eu peço a você que compartilhe, divulgue, para que outras pessoas sejam abençoadas através desta programação. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.